Oi família, tudo bem? Boa tarde, gente. Hoje eu vim aqui gravar um pouquinho mais de um conteúdo, que é como é ser empregada de andares aqui em Portugal, mais específico na cidade de Viana do Castelo, que é onde a gente mora atualmente. Vocês vão notar que eu invadi o canal, tá, gente? O Jorge hoje tá trabalhando e eu vou gravar um pouquinho sozinho sobre mais a minha experiência, como foi, tá? Eu separei um lugarzinho muito legal que a gente gosta de vir, que é próximo à ponte que liga Dark com Viana do Castelo. Tem uma vista linda, tem um parque para trazer as crianças, é próximo a Finanças e ao centro histórico daqui, tá bom? Bom, gente, bora pro conteúdo, né? Eu consegui a oportunidade através de muita insistência, tá? Eu enviei e-mail, eu liguei, eu fui pessoalmente e eu recebi 2 ligações de 2 hotéis na primeira semana de janeiro. Nós estávamos aqui há 2 meses já e confesso que a gente estava já muito preocupado. E eu fui fazer as entrevistas, né? Numa quarta-feira eu fiz em uma, na parte da manhã, fui tudo. Ouvi que eles não contratam brasileiros e que eles não gostam de contratar brasileiros, mas eu fui até... Eu falei o que eu queria falar, né? Eu falei assim, me deu oportunidade, eu vim aqui pra trabalhar mesmo e eu preciso muito. E eu me senti contratada, né, nessa primeira entrevista, tá? Ela falou assim, por mim eu te contrato, eu só vou precisar ver a questão da documentação, porque eu não tinha manifestação e a princípio o hotel não contratava sem. Ela até ligou pro jurídico dela, foi muito proativa mesmo, e o jurídico ficou de informar ela se poderia me contratar ou não. Isso, eu recebi a ligação do outro hotel depois que eu saí dessa entrevista. E eu fui lá, falei assim, vou aproveitar, né? Como eu não sabia se iria dar certo, vou fazer essa entrevista também. E fui lá nesse outro hotel. Chegando lá, ouvi mais uma vez, tá, gente? Por isso que não pode se desmotivar. A gente, como eu falei no outro vídeo, nós sabemos o nosso potencial, nós sabemos o que a gente busca aqui, o quanto a gente precisa. Então, não ignore, tente realmente não absorver que a gente sabe que a gente é muito bom no que a gente faz, tá? Então eu ouvi mais uma vez as mesmas coisas dos brasileiros, eu fui insistente, e aí o diretor que fez a entrevista comigo falou que provavelmente faria um teste para essa vaga e que ele me ligaria durante a semana se desse certo, né? Fui embora para casa, não senti firmeza nem nada que tinha dado certo nessa segunda opção. Mas eu pude ver o hotel, tudo, gostei bastante. Aí no dia seguinte eu recebi a ligação da primeira entrevista que eu fiz no dia. Ela me passou que tinha conseguido e que me encaminhar as coisas por e-mail para eu mandar os documentos. E aí isso eu fiz. Aí no dia seguinte, gente, no sábado, o outro hotel me ligou e falou assim, olha, Helena, eu preciso que você traga os documentos aqui, que na terça-feira você já começa e não vai precisar fazer teste. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, ok, no telefone, tudo, desliguei e fui conversar com o Jorge, né? Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu já aceitei uma proposta e já mandei os documentos. Só que esse primeiro hotel, ele ia inaugurar depois de um mês e podia esperar. Então, o que eu decidi? Falei, vou levar minha documentação e vou aceitar essa segunda proposta. Pra quem não tinha emprego, gente, conseguiu 2. Muito bom, né? Aí cheguei lá, tal, entreguei os meus documentos pessoalmente nesse hotel. Conheci e peguei minha farda. Então, realmente, eu tava contratada. Fui embora pra casa com aquela coisa, nossa, e agora o que eu vou fazer? Preciso ligar pra dar um retorno pra essa pessoa da primeira empresa, né? Calcei a cara e liguei, pedi desculpa, tudo. Ela foi muito atenciosa, falou que era uma pena, mas que me desejava boa sorte. E assim foi a jornada, gente. Na terça-feira comecei no hotel. Fizeram o teste da brasileira, viu, gente? Que eu trabalhei que nem uma condenada. Senti dores, deu bolha no meu dedo, mas eu tava muito feliz e muito satisfeita. Voltei pra casa, tudo, conversei com o Jorge, contei como foi e realmente eu achava assim na cabeça dos portugueses, essa brasileira amanhã não volta. E eu superei as expectativas, viu, gente? Porque eu voltei com muita dor, mas eu voltei e muito feliz, tá, gente? As pessoas falam que as experiências nem sempre são boas, mas a minha foi, me trataram muito bem, com muito respeito.
sempre perguntam se eu percebi, né, se eu entendi. Então elas se preocupam se realmente eu tô sabendo fazer, e isso é muito bom, a gente se sente importante de certa forma, né? E as funções, como que é o nosso roteiro, tá? Nós entramos 8 horas da manhã e a primeira coisa, nós limpamos as áreas comuns das 8 às 9. Às 9 horas nós subimos para fazer os quartos, então a gente tira nossos carrinhos para fora e começamos a fazer. Nós temos os ocupados, as saídas e as saídas com entradas. Nossas prioridades, tá, gente? São as saídas com entradas e os quartos ocupados. O check-out do hotel é meio-dia e o check-in é às 3 da tarde. Então a gente tem que correr para fazer esses quartos até às 3 da tarde, para que quem entre já tenha tudo certinho. Depois que nós fazemos todos os quartos, 3 horas da tarde a gente tem que descer as roupas na lavanderia, tá? E carregar nossos carrinhos, que é subir as roupas. Depois nós descemos para onde os hóspedes fazem as refeições. Nós limpamos o salão de refeições e depois a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente fez de manhã, que é ver se as casas de banho estão limpas, varrer a parte de fora do hotel e assim em diante. Com a questão de alimentação, tá, gente? Eu acho uma super vantagem. Eu como no hotel, então eu passei a ter um gasto menor por mês. Hoje eu tomo café da manhã no hotel, que é o pequeno almoço, né? Eu almoço e eu tomo café da tarde no hotel também. E a comida é muito boa, tá? 116 euros que eles pagam de vale alimentação, mas eles descontam no nosso recibo. Então, com essa questão de pagamento, eu acho que eu não conseguiria fazer a refeição tão boa quanto eu faço com 116 euros, porque eu tenho uma variedade de fruta. No café da manhã tem croissant, tem Nesquik, tem leite, tem tudo que você quiser lá tem. E a mesma coisa pro almoço, eles servem sempre uma carne ou um peixe, arroz, salada, sempre tem sobremesa, então é muito bom. Então, gente, com a questão dos ganhos, tá, gente? Eu recebo o ordenado mínimo, que é 760 euros, mais 70 euros se eu não faltar, tá? E se eu fizer entre 16 e 17 quartos sozinha, tá bom? Eles ensinam a gente, tá? Eu não entrei assim, já me deram 16, 17 quartos pra fazer. Eu tive um processo. Então, os 70 euros que eu falo da premiação, ela só passa a ser paga depois do 3º mês. Então, até hoje, eu não recebi. Eu vou passar a receber no mês 4, que é mês que vem. E até a minha governanta já falou, que já conversou e que vai fazer o pagamento desse prêmio. O prêmio também tá assim, atrelado à questão da vestimenta, tá? Se a minha farda tá passada, se eu tô com tênis adequado. Eles não fornecem um calçado, mas eles informam antes da gente entrar que tem que ser um calçado preto. E a forma que tem que ser. Então, se você não tiver, como eles passam essa informação antes, a gente precisa seguir certinho, né? Com a questão do meu contrato, o meu contrato é de 6 meses. Ele iniciou, então, em janeiro e ele vai até junho. A ideia eles passaram pra mim que eles dão 3 contratos, tá? Na média, de 6 meses. Depois eles podem dar de 6 meses a 1 ano. E o último contrato também, que pode ser de 1 ano. Depois desse contrato, você geralmente vira efetivo do hotel. As meninas que trabalham comigo, quase todas elas, na verdade todas elas são efetivas do hotel. Nenhuma é temporária igual o meu contrato, tá? Que é de 6 meses. Então eu achei isso muito bom, porque é um trabalho que eu tenho qualidade de vida. Então eu trabalho 8 horas e 30, tá? Eu entro 8 horas da manhã e saio às 4h30. Eu pago a minha meia hora de almoço, por isso acabo estendendo, tá? Não necessariamente eu faço meia hora, tá, gente? Tem dia que realmente tá corrida e eu acabo fazendo um pouquinho ou menos. Mas a questão de ficar mais, muito difícil acontecer. E nós não temos hora extra, tá bom? A gente trabalha com banco de horas.
mas é raro mesmo acontecer. Desde quando eu tô lá, eu precisei ficar uma vez, mas eu fiquei porque eu quis, tá? E eu tenho 2 folgas na semana, fixas, tá? Então esse foi um pouquinho de como é a minha experiência aqui, tá? Como eu falei pra vocês, superou minhas expectativas. Eu tô muito feliz com a oportunidade. Não se ganha milhões, tá, gente? Se ganha o base mesmo, mas eu tenho uma qualidade de vida boa. Eu consigo pagar minhas contas com o valor que eu recebo. E então isso é a melhor coisa, a gente poder desfrutar do que a gente ganha mesmo. E eu tenho qualidade de vida, que é algo que eu buscava mesmo, que é o tempo. Eu não conseguia trabalhar só a minha carga horária no Brasil. Eu sempre precisei trabalhar muito lá. Então hoje isso que eu tenho aqui é incrível. Eu saio, tá de dia ainda, então eu consigo aproveitar. Eu consigo passear, então o tempo que eu tenho eu tento realmente aproveitar. E só pra dizer pra vocês, assim, deixar Viana é lindo. Às vezes os poucos momentos que a gente tem de sentar, ver o rio, ver o mar e sentir o sol, porque às vezes nem sempre aparece, então quando tem que aproveitar mesmo. Por isso eu escolhi vir gravar pra vocês aqui, porque é uma delícia, sabe, gente? Você ter esse tempinho, e era algo que eu não tinha, tá? E hoje eu valorizo muito. Então torço por todos vocês, e quem tem as experiências de empregada dos andares, ou quem tem dúvida, eu não posso gravar lá dentro do hotel, mas o que eu puder contribuir para ajudar você que tá vindo, eu explico como que eu faço mais específico. Eu posso até mandar um vídeo no pessoal, tá? Então podem me mandar mensagem, curte nossos vídeos, compartilha, ajuda a gente a crescer, que a gente tá evoluindo, tá, gente? Com as informações, tudo que a gente tá vivendo a gente vai tentar passar para vocês. E não vamos fugir mais aqui do YouTube não, tá? A gente tende toda semana a postar vídeo mesmo pra vocês com mais frequência. Então um abraço pra todos vocês e cada história seja muito especial. Um abraço, gente!